Ok. Bom dia a todos. Em nome do Clube de Ciências, do Senac, Unidade de São José dos Campos, eu agradeço o convite e a possibilidade da participação nesse congresso tão desejado, né? Anualmente, agora já virou um evento. Então, a gente trouxe um trabalho que nós desenvolvemos antes da pandemia, durante e após a pandemia, tá? Então, o nosso trabalho é sobre prototipagem de hortas urbanas digitais e a sensibilização e disseminação da Agenda 2030 em ambiente educacional. Ok. Então, o nosso trabalho tem como objetivos desenvolver e monitorar o protótipo de horta urbana digital de baixo custo, porque a nossa proposta sempre foi pegar os protótipos e levar para comunidades carentes, as quais a gente atende, desenvolvendo projetos científicos e sociais para atender necessidades que existem entre essas comunidades e também ensinar programação através da plataforma Arduino, inserir na educação convencional, educação ambiental e a filosofia STEAM, posto que a gente percebe que a tendência é cada vez mais de todos os alunos terem a necessidade de conhecimento sobre tudo que envolve tecnologia, tudo que envolve também a parte aeroespacial, ok? Então, contextualizar e promover também a Agenda 2030 da ONU de forma didática e prática, sair um pouquinho daquele quadradinho de que a gente tem que falar e fazer o aluno ficar decorando o que ele precisa fazer. Eu também coloquei os slides em inglês para caso alguém se interessar. Então, a educação ambiental, a gente percebe que ela, quando colocada de maneira urgente, quando colocada de forma prática, ela é capaz de transformar, ela capacita na promoção do desenvolvimento sustentável, tanto do planeta Terra quanto não. Foi aqui que a gente pegou o gancho de começar a trabalhar um pouco mais, abrir um pouco mais a possibilidade de que esses alunos entendessem que se essa tecnologia nós pudéssemos colocá-la em ambientes não terráqueos, não terrestres, e depois aplicá-los aqui, quem sabe a gente conseguiria trazer qualidade de vida e reverter algumas condições climáticas que a gente está vivendo. Tá? Então, a gente pega o gancho para tentar fazer com que as pessoas passem a se interessar um pouco mais nessas questões. Essa prototipagem do horta urbana digital ela permite abordar o ensino de programação através do Arduino, que é uma necessidade que a gente encontra nas escolas, inserir o estudo da educação ambiental, que é outra necessidade, despertar interesse sobre tecnologia espacial e meios ambientes de forma dinâmica e atrativa, então mostrar que não existe só um meio ambiente, o planeta Terra é um meio ambiente diverso, e também outros planetas ou as plataformas que giram em torno da Terra também são microambientes aos quais a gente precisa conhecer. E contextualizar e promover a Agenda 2030 da ONU. O que a gente começa a observar? Que quando nós trabalhamos de maneira clara, com metodologia científica, metodologia STEAM, a Agenda 2030 da ONU, a gente começa a perceber realmente que existem todas essas ODSs e principalmente que a partir do momento que a gente começa a trabalhar a educação, o reflexo em outras ODSs, eles vão acontecer. Então, esse também passou a ser o nosso interesse maior. A nossa metodologia trabalhou em dois ambientes, né? O primeiro foi um ambiente de sala de aula e espaço maker, onde desenvolvemos toda a teoria do processo, estudamos, vamos fazer pesquisas, o que poderíamos usar e o que não, e vamos colocar a mão na massa. Vamos começar a desenvolver o nosso projeto e vamos testar, vamos ver como é que ele funciona. Uma vez que a gente teve essa sustentação teórica e o conhecimento da manufatura da primeira etapa do projeto,
fomos para o espaço externo da unidade, vamos fazer horta. Então, vamos começar primeiro a trabalhar em hortas que estão no chão, para a gente poder aplicar alguns conhecimentos que nós adquirimos lá na sala de aula, e depois a gente começou a trabalhar em hortas mais específicas, como eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Então, essas hortas mais específicas, nós partimos primeiro em pegar uma garrafa PET, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Nós cortamos ela no meio e fizemos essa inversão. Aqui eu não estou usando uma garrafa de 2 litros, porque também não caberia na tela, mas eu fiz uma garrafa pequenininha, onde a gente coloca na parte superior, na metade superior, eu vou colocar a terra, ou posso colocar algum outro material, como a gente viu nas explanações anteriores. Vou colocar uma manta de drenagem, vou colocar também a muda de hortaliça que eu vou trabalhar. Na metade inferior, virou o nosso reservatório de água. Se eu coloco terra aqui dentro, nós vamos colocar água aqui embaixo. Se a gente fizer por hidroponia, nós vamos mudar o conceito, mas ele também pode ser aplicado na hidroponia, tá certo? Pegamos 2 garrafas PET de 500 ml, aonde essas garrafas PET elas foram abertas e elas se transformaram no reservatório do Arduino, tudo que a gente precisava para poder protegê-lo das intempéries, da chuva, enfim, tá certo? Mais o sensor de umidade de solo, que eu vou mostrar adiante, e todas as necessidades que nós tivemos para poder montar esse Arduino. O Arduino a gente trabalhou com sensores que vão aferir a temperatura e a umidade do solo, né? Foi feita toda a programação para poder trabalhar com esses sensores. E qual foi o nosso ponto de trabalho? Toda vez que o solo está seco, num valor pré-determinado em função da planta que a gente está utilizando, ele emite um alerta para que seja feito o reabastecimento do reservatório de água. A gente já criou um spin-off desse modelo de trabalho que pode fazer tudo isso sozinho. Só para todos vocês conhecem, o Arduino é uma plataforma de prototipagem, ele é um projeto de eletrônica em hardware e software, ele tem uma placa de circuito impresso programável, ele é conectado à internet por meio de shields, esses shields eles são módulos, placas de extensão, a gente consegue fazer conexão através ou de uma Ethernet ou Wi-Fi, então é bem tranquilo trabalhar, ele viabiliza monitoramento e inclusive acesso remoto dos dados coletados, que para a gente foi uma surpresa quando nós começamos a avaliar os dados de temperatura do solo na horta que estava colocada fora da sala de aula. Então, as temperaturas elas chegavam em valores muito altos, então a gente começou a fazer comparações com temperaturas que a gente consegue nas hortas internas, por exemplo. Então, a gente, em função disso, nós criamos 2 protótipos. Um protótipo ficou na área externa, pegando a insolação de meio período do dia todo, porque o período é noite, certo? Então, durante 7 dias, a gente coletou dados a cada 15 minutos. Isso fez com que a gente pensasse, bom, se a gente está conseguindo isso fora da sala de aula, com essa temperatura que é alta, será que a gente consegue o mesmo resultado fazendo uma horta móvel dentro de ambientes fechados? Então, a gente criou de novo, né, colocamos dentro de uma caixa, como a gente encontra várias ideias aí na internet, montamos a nossa horta dentro da caixa, continuamos a usar o modelo da garrafinha para facilitar o transporte e a mudança dessas plantas, e começamos, inclusive, a levar essas hortas dentro das aulas. Por quê? Porque o nosso objetivo do trabalho é realmente sensibilizar os alunos para o assunto, para depois a gente colocá-los no trabalho de desenvolvimento mesmo da horta e trabalhar com hortaliças e ver quais são as mais adaptáveis ou não. Nós utilizamos muito a ferramenta Tinkercad, ela é uma ferramenta gratuita, a gente encontra na internet. Então, antes da gente trabalhar com os sensores e montar o projeto, nós trabalhamos muito com essa ferramenta, uma vez que a gente estava habilitado, se sentindo tranquilos e seguros, os alunos começaram realmente a trabalhar com os sensores que existem mesmo. Então, aqui a gente tem
fotos dos alunos trabalhando no nosso laboratório de informática. Lá na tela, lá no fundo, a gente vê o Tinkercad para a gente poder fazer a garotada a pensar em como é montar um circuito, onde é que passam os estímulos ou não. Aqui na foto aqui do canto, a gente vê o teste de umidade do sensor, e aí a gente vai regulando o sensor em função da necessidade hídrica da planta. Certo? Então, isso também para a gente foi um gancho para o pessoal estudar botânica, para poder estudar biologia, enfim. Como nós lidamos com alunos de ensino médio, ensino técnico, a gente acabou buscando esse desdobramento para facilitar o uso do que a gente estava fazendo em outras áreas. O que a gente chegou à conclusão? Primeiro, a gente realmente conseguiu os objetivos através de oficina de sensibilização. Nós utilizamos as turmas do programa Senac de aprendizagem, que são turmas que vão trabalhar, vão estudar primeiramente, enviadas pelo seu empregador. E são turmas de idades muito variadas. Então, é um teste muito interessante com essa garotada e com esse perfil, porque com eles a gente poderia sentir se realmente a nossa proposta ela era uma proposta em termos pedagógicos viáveis e se os resultados seriam interessantes dentro do que a gente gostaria e gosta muito, que é pegar e fazer com que as pessoas comecem a pensar fora do planeta Terra, mas para o planeta Terra. O que a gente observou? Primeiro, a expectativa que a gente tinha foi superada. Nós temos muitas turmas, é aberto, é voluntário para quem quer participar do projeto, e, curiosamente, todas as turmas vieram participar. Então, aumentou. A gente teve uma demanda pós-pandemia muito grande, né? Outra coisa que a gente observou esse tipo de trabalho de sensibilização aumentou muito o engajamento de novos alunos pesquisadores para o clube, o que é uma dificuldade nas turmas de aprendizagem, porque eles estudam e trabalham. Então, é difícil a gente conseguir. E a gente conseguiu uma equipe grande até de alunos que tem essa interface trabalho e estudo. Outra coisa que a gente percebeu, que vale muito a pena, nós pegamos um problema social e aplicamos o método científico nele, através de soluções mais simples, né? Vamos pegar garrafa PET, vamos cortar, vamos pegar material que eu eventualmente vou descartar, mas utilizando um método científico, numa linguagem simples, utilizando cultura STEAM também numa linguagem acessível e divulgando a Agenda 2030 da ONU, que a maioria dos alunos nem sabiam que existiam. Isso para a gente foi um choque, né? O que a gente sugeriu com a conclusão desse trabalho? Usar cada vez mais oficinas de sensibilização. Com os alunos, nós temos escolas parceiras, então a gente já começou a trabalhar com esses alunos, e esses alunos, por serem oriundos de comunidades, eles já estão levando para as comunidades essa proposta, e a gente acredita que, num futuro próximo mesmo, a gente consiga fazer uma oficina com os pais desses alunos, para que a gente consiga aplicar dentro dessas comunidades o que a gente aplicou dentro da escola também. Então, a gente finaliza aqui o nosso trabalho. Gostaríamos muito de agradecer, primeiro, ao Clube de Ciências do Senac, lá aqui de São José, que deu um suporte muito grande para que a gente pudesse fazer o trabalho, né, ao Space Habitat Event e ao professor Júlio, que sempre nos dá apoio a tudo aquilo que as nossas iniciativas que a gente faz. Agradecer os alunos, principalmente a Tayane, que encabeçou o projeto, e ela desenvolveu uma metodologia própria de falar com os alunos, de levar esse conhecimento para os alunos, tanto que a Tayane ela se desenvolveu numa velocidade muito rápida. A Eric e o Thiago também, ao professor Dr. Jair Gustavo, que encabeçou o projeto e fez toda a orientação técnica do processo. O professor Henrique, que não participou do nosso artigo, mas ele deu suporte também para o desenvolvimento lá no laboratório de todo o trabalho com Arduino. Meu nome é Marco Mamo, eu sou professor do Senac e muito agradecido à atenção de todos vocês. Muito obrigado, professor.